feliz, né, pelo primeiro jogo, né, e já poder deixar a impressão boa. E eu fiz meu primeiro jogo oficial no ano, foi no sábado, né, os 45 minutos, e foi nítido. Fiz algumas jogadas, tive alguns arranques, né, mas às vezes ali eu não conseguia recompor bem, não conseguia dar um sprint novamente. É normal, como o pessoal falou, início de pré-temporada, né, a gente tem um desgaste maior, mas o que o professor optar, né, por me jogar ou ficar no banco e entrar no decorrer da partida, isso cabe ao professor. Tá aí, que estreia do Bruno Henrique, né? A gente tem uma tela aí com... Daqui a pouco a gente coloca na tela, vou colocar agora. A gente tem uma tela com a classificação do Grupo C do Campeonato Carioca. E o Flamengo vai escalar time de 108 milhões? Essa pergunta é boa, hein? Olha só, o Grupo C como é que tá? Flamengo com 7 pontos, 2 vitórias. Boa Vista tem 6 pontos, 2 vitórias também. Ambos se enfrentam hoje, às 21 horas, no Maracanã. E aí segue Cabo Friense, Bangu, Resende e Botafogo. A situação do Botafogo ali bem complicada. José Ricardo com muita pressão nesse momento lá no Carioca. E, José, a gente estava comentando a respeito dessa estreia do Bruno Henrique. O quanto essa estreia é benéfica para o Abel, que tinha... Ele mesmo, no discurso, é o cara que pediu a vinda do Bruno Henrique, aprecia bastante o futebol do Bruno Henrique. Bruno Henrique, já no primeiro jogo, faz dois gols, uma estreia excelente. Bota uma pressão enorme nas costas do Vitinho, que altos e baixos, críticas e elogios em relação às atuações do Vitinho. Mas estreia muito bem um Bruno Henrique que teve uma temporada 2018, por conta de ficar muito tempo fora, muito aquém daquele Bruno Henrique de 2017. É um jogador muito habilidoso, realmente, né? Um jogador muito interessante. Eu acho que pode sim cair muito bem no Flamengo. Agora, essa estreia, é preciso pensarmos um pouco que a própria condição física dele não é das melhores, ele mesmo fala ali na entrevista, né? Agora, essa condição física, que ainda não é das melhores, né? Teve o contrapeso de que ele jogou só 45 minutos, né? Ele entrou no momento do jogo em que também o rival já estava mais cansado, né? Então teve ali, tem ali o Bruno Henrique, é a habilidade do Bruno Henrique, é o fato de ele ser um jogador diferenciado, mas há uma série de elementos, né? Uma certa sorte, né? Também atuou em favor do Bruno Henrique ali. A ver como vai ser na temporada, né? Como vai ser daqui para frente. A pressão é grande também até sobre ele, né? Porque ele é o jogador que o técnico de fato bancou, né? O Abel foi habilidoso ali a dizer que talvez ele não finalize muito bem ainda, tal, aquela coisa toda, que é para dar né, um puxão ali, de certa forma, né? E também gerar expectativa no próprio Vitinho, né? Isso é legal, porque isso tira um pouco, divide um pouco ali a pressão para os dois e diminui do Bruno Henrique. Mas eu acho que é muito cedo ainda, né? E esse Flamengo, eu estou muito curioso para ver como o Abel, que tem muita habilidade ali com os jogadores, como é que ele vai montar esse elenco do Flamengo, né? Eu estou muito curioso para saber como vai ser e pode dar certo. Se der certo, vai ser realmente um dos grandes times do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Pois é, e a gente também chegou a comentar aqui a respeito da questão dos ingressos, né? Valores de ingressos aqui do Campeonato Paulista, e a gente também chegou a comentar a respeito dos ingressos do Campeonato Carioca. Sábado teve o primeiro clássico do futebol carioca, em 2019, a gente teve Botafogo e Flamengo, e não foi lá um grande sucesso de público, muito por conta do valor dos ingressos, né? Não foi mesmo, né? Não, muito aquém, né? Muito. Não chegou a 6 mil pessoas. Olha só. Recorde indesejável, menores públicos em clássicos no Carioca nesta década. Começar ali, ó, por 2016, 24 de abril de 2016. Fluminense e Botafogo, vitória do Botafogo por 1-0, público 3.562 pessoas. Já no dia 13 de março de 2016, Fluminense e Botafogo, dessa vez vitória do Flu, 4.378 pessoas. No dia 14 de abril de 2013, 3-1 do Flamengo em cima do Fluminense, 4.810. No dia 26 de janeiro desse ano, que é justamente do clássico que a gente está falando aí, Botafogo 1, Flamengo 2, 5.314 pessoas. 10 de fevereiro de 2018, ano passado, Flamengo e Botafogo,
5.460. Ou seja, não é uma novidade para ninguém, né? É, E o único aí na lista a ser disputado no Engenhão é justamente o clássico que a gente viu. Seu público pagante, né? Isso, o público pagante. O público total passa de 6 mil esse público pagante do público total, desculpa, do Botafogo e Flamengo. Não lembro o número exato, 6.200 e alguma coisa. Eu não acho, Luciano, que tenha assim, um gênio do crime por trás das federações pensando vamos acabar com os clássicos. Precisamos acabar, precisamos exterminar a paixão pelo futebol. Eu não acho. Mas eu acho também que falta zelo. Falta o quê? Zelo. Zelo. Cuidado. Os clássicos estaduais, muitas vezes eles são superiores aos estaduais. Quem foi o campeão? E aí o outro vai falar, mas não ganhou do meu time. E essa coisa no Brasil e na origem do futebol brasileiro, ela é muito legal. O clássico é algo diferente. Quando sai a tabela do Campeonato Brasileiro, muitas vezes você se pega observando que dia é o jogo contra o seu rival. Você já se prepara, já é. Agora, o trabalho é tão bem feito para desestimular o prazer pelos clássicos que acaba dando resultado. O clássico tem que ser, especialmente nos campeonatos estaduais, o jogo mais importante. O jogo em que ali é o Oscar. Ali é a entrega, é onde os grandes se encontram, onde a história está reunida, é onde as rádios, a TV, o jornal vai se preparar, os órgãos de imprensa vão se preparar de forma diferente para a cobertura, é onde o torcedor sabe que, e várias vezes eu vi isso, né? O clássico no Dia das Mães, o clássico... Cara, não é dia para isso, é um dia diferente. Coloca o clássico um dia antes, vai. O torcedor se prepara para ver, porque o pai pega o filho e conta para ele a história. Tem 3 anos que a gente não ganha, mas naquela vez que a gente ganhou... não tente fazer as contas, porque não tem a menor ideia de quem não ganha do outro há 3 anos, tá, gente? Isso aqui foi um número aleatório. É diferente, mas não existe mais esse zelo. E esses números não são arquitetados para que dê errado. É que faltou o zelo, está faltando o zelo. E muitos anos sem o cuidado com algo que é tão superior como o clássico, faz isso. Até chegar a ponto de, assim, será que o clássico é mesmo diferente? Para mim é. Para mim é o clássico que move. Sabe o que é o estranho? Porque ele move no mundo inteiro. O mundo inteiro, quando tem um clássico, para. E no futebol brasileiro, a competição inferior, que é o estadual, acaba arrastando para baixo os clássicos. E não deveria ser assim. Pelo menos nos clássicos, ali deveria se respirar um futebol que se respira no mundo inteiro. E dentro de tudo que se faz de errado, o valor do ingresso conta muito no momento que a gente vive no país. Sim. Não dá para ter ingressos nos valores que está se cobrando, né? Aqui o Palmeiras também tem. Contra o Bangu, sim, lotado, Maracanã lotado. O Flamengo ficou com uma parte pífia 11 mil reais. da renda. 11 mil reais. E assim, são muitos pontos, né? O que eu quero dizer assim, são muitos pontos dentro dessa equação para que um clássico tenha a valorização que ele deveria ter para continuar sendo tendo essa aura de clássico que a gente sempre teve. Com essa... E não é uma coisa latina nossa, não, tá? Não, mundial, é né? uma coisa mundial. Mas o que eu quero dizer são muitos pontos que aí vão desde... Não dá para você culpar somente um ou outro não dá, nessa história. Tem muita coisa envolvida. Mas eu, inevitavelmente, caio em calendário. Porque aí a gente fala sobre banalizar jogo de futebol. Eu acho que no Brasil se banaliza a questão do jogo de futebol, de tanto que se joga. Tem tanto jogo, o time vai jogar 70 vezes no ano. Você vai jogar o tempo inteiro. Não dá nem tempo de criar expectativa para o próximo. Ainda mais quando o campeonato é contra time de divisões inferiores e tudo mais. O próprio clássico, que é diferente, acaba acontecendo várias vezes, porque também tem estadual e tudo mais. Não acho que, por si só, isso seja ruim. Se você conseguisse administrar o calendário para não tornar o próximo jogo em mais um jogo, putz, lá vamos a gente de novo para mais jogo. Porque é um pouco isso, você não tem tempo para respirar. E esse respiro não é só de descanso, esse respiro é de treino. É de preparar para produzir um espetáculo melhor depois. Se você tem mais tempo para treinar, você está melhor preparado, melhor treinado, a tendência é que o nível apresentado seja melhor. Se você ficar mais tempo sem jogar, você desperta a expectativa, a ansiedade pelo próximo jogo. No Brasil, a minha sensação
é de que não dá tempo de sentir falta de jogo de futebol. Porque acaba em dezembro. O que move o torcedor no início da temporada seguinte, em geral no Brasil? Existe um pouco aquela coisa do tô sentindo falta de um jogo de futebol, pela paixão natural que existe, inclusive pelo próprio clube, mas o que move o torcedor é reforço. Tem uma novidade, contratei alguém badalado, é isso que vai me fazer querer ver o jogo, ou querer ir ao estádio para ver um jogo que eu sei que vai ser péssimo, eu sei que a condição não vai ser a melhor, o time não está preparado, o adversário é horroroso, não tem divisão, mas eu vou lá porque eu quero ver um cara que chegou, e esse cara pode ser o cara do ano. Porque fora isso, nada te faz querer ver o jogo. Você me deu motivos aí para não... vários. Então, por isso que eu acho que existe muito essa questão da banalização mesmo. E aí é curioso, porque da mesma forma que você banaliza tudo que envolve o espetáculo, você tenta fazer com que, vamos lá, o calendário ideal talvez fosse ter 55 jogos no futebol brasileiro, que é alto já, mas beleza. A gente chega a 80. Vamos supor que fossem 55 jogos. Você teria mais tempo para tudo isso, né? Só que o Brasil quer, em vez de 55, fazer 80 e cobrar o mesmo preço. Vou com 80 vezes 40 em casa, cobrar R$100, R$150 por ano. A matemática financeira não bate. Para o clube é ótimo, estou tentando gerar mais receita. Mas para o cara que está interessado, primeiro, é muito jogo. Já nem me interessa tanto porque tem muito jogo ruim. Segundo, eu não tenho dinheiro para pagar toda semana para ir ver isso, pagando esse valor. Mas nem gera receita, né? Não gera receita, ainda tem isso. No final ainda nem é, dependendo do caso. 43 mil num jogo estadual. Poxa, maravilhosa. Isso só mostra a grandeza do torcedor, aquela coisa da saudade. E quanto que o clube precisa botar dinheiro no bolso. Ele não é, ele precisa botar dinheiro no bolso. Ele é o protagonista do espetáculo. Sim, ele está pagando o salário daqueles jogadores que estão ali. Sim. E ele coloca 13 mil. E é um mercado caríssimo, né? De valores altíssimos. Caríssimos. Aí, nesse caso, também, a gente tem que lembrar que é algo específico do Flamengo, esse número, né? Mas que vale para vários outros. Mas tem outros modelos que conseguem uma renda líquida melhor, maior, depende de modelos de estádio e tudo mais. Aí tem questão de aluguel, tem questão de federação envolvida também, Exato. que acaba pegando. Se a gente olhar, e aí você começa a colocar no papel, o campeonato por si só, ele não vale a pena, né? Ele vale a pena pelo quê? Pelos direitos de TV, que mantém o interesse dos clubes em jogarem mais, mesmo sabendo que aquilo não é saudável para o ano. Porque os jogos em si, muitas vezes, dão prejuízo. O Campeonato Carioca é um exemplo disso. Quantos e quantos anos seguidos a gente não vê levantamentos mostrando que dezenas de jogos deram prejuízo para o clube mandante. E não só prejuízo financeiro, né, mas prejuízo para o time em preparação e tudo mais. E aí a gente entra numa outra alçada. Clássicos, como você mesmo citou, Marra, nesses dias. Clássico muito cedo, terceira rodada do Campeonato Carioca. Foram 6 clássicos na terceira rodada. E aí com risco de queda de técnico, com tudo que envolve um clássico. Mas os estaduais também poderiam ser uma situação para os grandes clubes, ao menos em alguns jogos, né? Se aproximarem mais do seu público, né? Facilitar um pouco as coisas. Então, por exemplo, um Flamengo e Boa Vista, né? Deveria ser uma oportunidade também para baratear um pouco mais o ingresso, embora o clube precise disso, mas é natural que com valor alto não vai ter mesmo público. Então, barateie um pouco mais o ingresso, ao menos nesse jogo, facilita um pouco as coisas para que aquela pessoa que ia na geral do Maracanã, né, o Geraldino, né, que está completamente afastado hoje do estádio, para que ele volte, ele possa voltar para o estádio, ao menos num jogo como esse. Né? Então, num jogo Vasco e, vamos lá, Resende, enfim, poderia se fazer isso. Né? Poderia, por exemplo, abrir a possibilidade para que aqueles torcedores geraldinos do Vasco pudessem ir ao jogo, né? Então, o clube não ganharia muito em termos financeiros, mas teria ali o torcedor em campo. E isso faria uma certa diferença. E tem a muleta do precisamos fazer com que os clubes sobrevivam, os pequenos. Exato. Que é uma muleta mentirosa. Porque eles não sobrevivem porque em 4 anos acaba o ano, você demite todo mundo e tem milhares de desempregados relacionados ao futebol por ano, porque você não tem calendário para o ano inteiro. E outra, é muito legal para o time pequeno receber o time grande, sem dúvida nenhuma. E aí eu falo por experiência própria. Eu cresci em Volta Redonda, quantas vezes não fui e quantas vezes não vou aos jogos do Voltaço quando posso e acho o máximo em jogo contra qualquer que seja o time, mas se for contra grande, a chance de você ganhar de um grande, olha que legal que é. Muito legal. O Campeonato Carioca, nessa última década, tirou vários dos clubes de casa por questões de problemas estruturais, problemas de estádio. Semana passada, Americano e Fluminense foi na casa do Boa Vista, em Bacaxá. Ou seja, a gente está falando de
de deslocamentos dos seus clubes, das suas casas, que impedem até que exista essa história. Porque aquela história do, o pequeno vai receber o grande, legal para a cidade. Nem sempre. Vários clubes do Campeonato Estadual não jogam em casa, não têm esse direito. E aí a gente tem que, claro, é importante que exista uma preocupação com segurança, com vários pré-requisitos. Mas, então não usa esse argumento de que está sendo legal para a cidade do pequeno, porque não está. Tem várias muletas aí que eu acho que são bem falsas, sustentando a ideia dos estaduais. E eu vou repetir uma coisa que eu sempre falo, não sou contra os estaduais, sou contra como eles são hoje. E acho que hoje eles não agregam nada ao futebol brasileiro do jeito que é dentro do calendário. Então é um problema. Um problema que pode ser resolvido ou amenizado de várias formas diferentes. Transforma estadual em divisão nacional regionalizada, para dar calendário de verdade para os clubes. Diminui o número de datas dos estaduais para você ter a possibilidade dos confrontos regionais estaduais que são legais, mas não com 20 datas, com 5, 8. Então, tem saída, só que tem que ter interesse. Não existe. Quando você falou essa coisa do grande visitando o pequeno, saindo do cenário, indo para um cenário onde a coisa realmente acontece de maneira coerente, Copa da Liga Inglesa, o Manchester City vai visitando o Burton. Claro. Festa aquilo lá. De histórico. De histórico para a cidade, para todo mundo, etc. Né? Vamos ouvir o Fã de Esportes? Mandou o vídeo para a gente através do WhatsApp e a gente coloca na tela agora. Fala galera, bom dia. E aí? Será que vamos dar trabalho esse ano? Salve o São Paulo! Torcedor santista tá empolgado, tá confiante no São Paulo. Técnico argentino, no futebol brasileiro, que chegou pelo currículo, mas, claro, com uma proposta de trabalho que está dando resultado, já a gente começa a já ver alguma coisa, né? Na verdade, o São Paulo, ele viveu aí um momento de, por alguns, né, passaram a não acreditar tanto, né, em função do que foi feito na seleção argentina, mas é bom ter claro que a seleção argentina é um câncer, né, que mata qualquer treinador. Hoje em dia, qualquer treinador ali é capaz de morrer fácil, né, ser assassinado pela seleção argentina, que é uma bagunça completa, né, e o São Paulo também foi vítima